Olá, bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, Conforme eu sempre digo, não aquela paz que o mundo oferece, mas é a paz que vem diretamente do trono do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, que em meio ao caos, Ele deixa o nosso coração tranquilo e nos deixa com esperança, amém? Como todo mundo já sabe, esse vírus aí causou uma mudança na vida de muitos, da igreja também, e essa é a nossa primeira aula, primeira escola bíblica online. Então os cultos estão sendo online, a palavra de Deus está sendo levada aos lares através da internet, através dos computadores, e a nossa escola bíblica também não pode ser diferente, porque isso tudo que está acontecendo no mundo aí, nós vemos que tudo que acontece nesse mundo em relação a esse vírus está pautado na Bíblia, está pautado nas Escrituras. Por isso que nós precisamos ler e entender e compreender as mensagens de Deus, aquilo que o Senhor quer passar para nós, porque por um lado, para quem acredita na palavra do Senhor, de uma forma assim bem simbólica mesmo, os nossos corações eles se alegram, às vezes pelas tragédias, pelas coisas, levando-se em consideração de que a palavra do Senhor está sendo cumprida, mas ao mesmo tempo o nosso coração se entristece, assim como o coração do Senhor, ele se entristece, porque os caminhos que os homens estão tomando aí, os caminhos que eles estão buscando, é o que está levando ele a essa perdição. Então por isso que nós precisamos aprender que o caminho e a verdade é Jesus Cristo, que a palavra do Senhor nos mostra esse caminho, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, aonde nós vamos caminhando, aonde nós vamos trilhando, a palavra do Senhor esclarece para nós. Bom, para começar, a nossa escola bíblica infelizmente teve esse momento aí de parada em relação aos cultos aqui na igreja. Nós começamos a nossa escola bíblica com uma revista, chama-se, o tema geral da revista chama-se Batalha Espiritual. Então nós fizemos uma introdução na revista, depois nós passamos para o segundo capítulo, que fala sobre os anjos, a natureza dos anjos. Aí nós não conseguimos concluir o segundo capítulo, na última aula que nós tivemos, nós não conseguimos concluir o segundo capítulo. Então a ideia de hoje é concluir, fazer uma revisão de tudo aquilo que nós já estudamos em relação à batalha espiritual e concluir esse capítulo 2, fazer também uma pequena revisão, falar um pouco de tudo aquilo que nós falamos, que já foi falado, pelo pastor Alexandre na última aula, sobre a batalha espiritual, os anjos, a natureza dos anjos, e a gente vai concluir esse capítulo, porque ficou faltando a respeito de falar sobre a hierarquia dos anjos, Bom, de vez em quando você vai me ver olhando para o lado aqui, eu tenho algumas anotações aqui que eu preparei aqui no notebook. Bom, então para começar aqui nossa escola bíblica, nós vamos aqui fazer uma pequena revisão do capítulo 1. O título do capítulo 1 é o seguinte: Batalha Espiritual, a realidade que não pode ser subestimada. Algo interessante em relação à batalha espiritual é o quão real ela é, apesar de ser chamada de batalha espiritual, mas o quão real, o quão palpável, essa batalha que nós vivemos dia a dia, todos os dias aqui nessa terra, o quão real ela é. Antes da gente dar a continuidade aqui, eu gostaria de falar algo para vocês, que tenha a Bíblia em mãos, nem sempre, porque nosso tema aqui vai ser bem dinâmico, as nossas referências bíblicas aqui vão ser bem dinâmicas. Tenha também um papel, uma caneta na mão, você vai anotando tudo aquilo que está sendo falado aqui, e depois você consulta com mais tempo, você pode estudar com mais clareza aquilo que está sendo falado aqui. Bom, então, dando continuidade a respeito da batalha espiritual, então ela é muito mais real do que nós imaginamos. A primeira referência nossa, vamos lá abrir em Mateus
capítulo 26, no versículo 41. Mateus, capítulo 26, no versículo 41. A palavra do Senhor, aqui na minha Bíblia, está escrito o seguinte, preste bem atenção: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Presta bem atenção, olha que interessante, o primeiro conselho que o Senhor Jesus dá. Esse momento, né, para quem já conhece esse momento da Bíblia, Jesus está no Getsemane, ele está momentos antes em relação à sua crucificação, então ele está no momento de oração e ele leva dois discípulos com ele. E ele fala para esses discípulos, né, que quando Jesus vai à oração, ele retorna à oração, ele vira para esses discípulos e fala: vigiai e orai. Olha o primeiro conselho que o Senhor Jesus dá: vigiai, vigilância. A todo momento nós temos que estar ligados. Presta bem atenção, olha aqui algo interessante. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Então nós precisamos de nos cuidar, de cuidar da nossa vida, de cuidar daquilo que nós falamos, de cuidar daquilo que nós pensamos, de cuidar daquilo que nós fazemos, ok? Um exemplo aqui que eu coloquei, algo interessante também, foi com Adão e Eva. Adão e Eva, eles tinham um contato com Deus, que Deus descia do céu, e na virada do dia, no final da tarde, Deus ele passeava com Adão no jardim do Éden. Só que foi posto, né, todo mundo também já conhece essa história, só que foi posto no jardim do Éden uma árvore, no qual Deus havia falado para que eles não pudessem comer do fruto daquela árvore. Só que aquilo, né, Satanás, ele aguçou os desejos carnais de Adão, né? Primeiro foi de Eva e depois Eva passou para Adão. Então o Satanás ele aguçou os desejos carnais de Eva. Ele usou três tipos, né, de desejo, de concupiscência: a dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Por isso que quando a palavra do Senhor fala que nós precisamos vigiar, nós precisamos ficar atento àquilo que esse mundo nos oferece, atento às coisas que esse mundo oferece para satisfazer a nossa carne, para satisfazer os nossos desejos carnais. Por isso que quando o Senhor Jesus ele faz essa sequência de ordenanças em relação à vigilância e posteriormente a oração, é justamente por isso. Nós precisamos cuidar daquilo que está entrando através dos nossos olhos, nós precisamos cuidar daquilo que está saindo da nossa boca, aquilo que o nosso pensamento está produzindo, aquilo que o nosso coração está produzindo, para que nós não venhamos cair em tentação, para que o pecado não venha entrar em nossas vidas. E isso vai nos enfraquecer, porque quando o pecado ele entra nas nossas vidas, é o que vai nos separar do amor de Deus, é que vai separar da presença do Senhor. Porque o pecado, a Bíblia fala que o pecado é a única coisa, é a coisa que nos separa de Deus, é o pecado, porque Deus não compactua com o pecado. E foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Eles permitiram que Satanás, enganasse. Eva permitiu que Satanás usasse das palavras, enganasse ela, usasse das artimanhas de Satanás para satisfazer a carne dela, porque o que ela viu que era formoso, era uma fruta bonita, que era desejável para comer e para dar entendimento, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Bom, tem um trecho também muito interessante que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21.
que diz o seguinte, ó: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Olha para você ver como é interessante a palavra do Senhor. Aqui diz o seguinte, que nós precisamos examinar tudo, observe tudo que está acontecendo ao seu redor, tudo que está acontecendo ali na sua vida, no seu trabalho, na sua casa. Retende, ou seja, guarda aquilo que é bom, aquilo que é o bem. Agora, o que for ruim, você não retém, você joga fora. Abstém de toda a aparência. Olha a preocupação do Senhor. Aquilo que parece ser mal, abstende-se disso. Ou seja, afasta isso da sua vida. Vigia tudo aquilo que parece ser mal. Vigia, observa aquilo que for mal, aparente, que parece ser mal, afaste-se disso. Quando José ele foi tentado na mulher do governador lá do Egito, ele literalmente correu. Ele deixou a capa para trás, ele literalmente correu. Mesmo ele sofrendo perseguição, mesmo ele sofrendo a calúnia posteriormente, ele preferiu correr do que se entregar a sua vida para o pecado. E todo mundo conhece a história dele, todo mundo conhece a história de José. Talvez se ele tivesse desejado, talvez se ele tivesse permitido que a mulher do governador, ele deitasse com ele, talvez o futuro dele com certeza seria diferente. Seria um futuro diferente, mas ele preferiu vigiar, ele preferiu abster-se do mal, da aparência do mal. Por isso, foi um dos motivos no qual Jesus honrou, no qual Jesus colocou ele, como todos nós conhecemos a história. Bom, ainda assim, falando um pouco sobre aquela questão de batalha espiritual, né, que ela é muito real, vamos ler o livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, está lá no finalzinho da Bíblia, está um pouco antes de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha, a primeira palavra do Senhor que ele fala aqui, é uma palavra muito bacana, que ele fala o seguinte, de sermos sóbrios. Eu peguei mais ou menos uma definição aqui de sóbrios, é o mesmo que ser consciente, saber o que nós estamos fazendo. Presta bem atenção, é como se o Senhor Jesus estivesse falando, o Senhor Deus estivesse falando o seguinte: presta bem atenção nas coisas que você está fazendo. E olha a palavra de novo aí, vigia, tome cuidado. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, ele está aqui bem próximo. Ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando uma brecha, buscando um caminho que você, por falta de vigilância, por falta de consciência, de saber o que você está fazendo, ele está ao nosso derredor, buscando apenas uma brecha para que ele possa nos tragar. Se a gente for fazer uma analogia em relação ao leão, quando ele pega a sua caça, tem alguns canais aí de vídeos, com animais caçando, você vai ver que quando normalmente é a leoa que caça, mas você vai ver quando ela caça, ela abraça o inimigo, ela pega no pescoço para poder sufocar, para depois comer a sua carne. E é exatamente isso que o inimigo faz conosco. Ele nos sufoca, ele vai nos sufocando até nós não termos mais força, e quando ele vê que nós estamos no chão, é aí que ele vem e nos come literalmente a carne, ele nos consome. E é só literalmente a presença do Senhor, é só a misericórdia de Deus para nos ressuscitar novamente. Amém? Bom, a outra referência, primeira carta de João está um pouco depois de Pedro. 1 Pedro, 2 Pedro,
segunda carta a João, capítulo 5, agora sim, versículo 19. A palavra do Senhor fala o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então tudo que esse mundo nos oferece, tudo que esse mundo nos dá, toda a satisfação que esse mundo nos oferece, a Bíblia fala que, já que o mundo está no maligno, é para simplesmente satisfazer a nossa carne, o dinheiro para nós comprar, comida para nós comermos, talvez o conhecimento dessa terra. E nós precisamos entender que essas coisas, elas são passageiras. Essas coisas são passageiras. Por isso que a palavra do Senhor fala que nós não podemos nos atentar só para as coisas terrenas. Nós precisamos buscar aquilo que é eterno, aquilo que o ladrão não rouba, aquilo que a ferrugem não consome, aquilo que a traça não come. Nós precisamos ficar atentos a essas coisas eternas. Uma passagem muito famosa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. O problema é que o mundo, não é, na verdade, não é o problema você ter o carro, você ter um bom emprego, você ter um bom salário, você ter uma casa boa para morar. O problema é quando isso fica maior, quando isso fica superior às buscas do reino de Deus. Quando essas coisas se tornam em primeiro lugar ao invés do reino de Deus. Porque a palavra de Deus fala que buscai em primeiro lugar o reino do Senhor, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você estuda, você batalha, você tem direito sim de usufruir do suor do seu trabalho, mas jamais ponha essas coisas em primeiro lugar, porque a palavra de Deus fala que essas coisas são passageiras. Agora, as coisas do Senhor, elas são eternas, elas são para sempre. Então não perca a sua salvação, não perca a sua vida eterna por causa das coisas desse mundo, porque Satanás, ele usa muito as coisas desse mundo para ludibriar, para enganar os cristãos, para enganar os filhos de Deus, para que possa vir a perdição sobre a vida deles. Outra coisa também que foi assunto do primeiro capítulo é a respeito do sincretismo. O sincretismo, só como referência aqui, na religião, ele é uma fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com a reinterpretação de seus elementos. Ou seja, basicamente, seria a mistura do que é santo com o profano. São coisas distorcidas que são introduzidas no meio das coisas de Deus. Eu achei isso muito interessante, que nós precisamos tomar muito cuidado. E nós vamos ler uma referência aqui em Deuteronômio capítulo 9, versículo 3. Deuteronômio está um dos primeiros livros, faz parte do Pentateuco. A palavra do Senhor fala o seguinte: ele estava dando um recado para o povo escolhido dele. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. E quais seriam essas abominações? Vamos lá. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito será para o Senhor teu Deus. Olha para você ver que interessante, algumas coisas aí que foram lidas, algumas palavras, a gente nem sabe talvez o que significa, mas muitas coisas ali a gente já ouviu falar, como consulta a mortos, magias, feitiçarias, encantos, espíritos adivinhadores. Tudo nessa vida
né, que nós temos nessa terra, Satanás aproveita da nossa fraqueza para entrar com as armas dele. Às vezes em momentos em que nós estamos fragilizados, em momentos em que talvez nós perdemos um ente querido, né, que nós amamos muito, isso é do ser humano, e às vezes vem alguns aí e falam que conversam com mortos e começam a falar coisas para, né, para trazer a sua memória, para trazer algumas coisas que te traz boas lembranças, né? E talvez até falam coisas que você já escutou, que, né, dessa pessoa, que talvez ele fala assim, algo era íntimo, era só meu e dele, né? Que vocês conversaram ali, que vocês tinham. Lembre-se, Satanás também, ele tem os seus anjos, Satanás também, ele tem os seus soldados, ele tem os seus que trabalham para ele. A palavra de Deus fala que o Satanás ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas lembrando, né, depois posteriormente a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre isso, quando Satanás, Lúcifer, né, que era o anjo de luz, ele foi lançado na terra, 1/3 dos anjos foram lançados junto com ele. Então ele também tem seus servos, que eles ficam, a palavra nós acabamos de ler, que ele fica ao nosso derredor. Então tudo que nós falamos, agimos, né? Ele só não consegue ler o nosso pensamento, mas toda fala nossa, toda ação nossa, ele percebe, ele escuta toda a nossa fala. Então aquilo que vocês estavam falando aí, talvez, né, talvez não é Satanás que digo, não, mas é só algo íntimo. Nós precisamos escutar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é muito clara em relação a isso. Nós não podemos, né, nós não devemos consultar esse tipo de pessoas que fazem esse tipo de trabalho, porque certamente ele fala que isso é abominação ao Senhor, justamente, com certeza, porque isso é coisa do inimigo, isso é coisa do inimigo para nos enganar, para nos levar a outros caminhos. E nos últimos dias, uns tempos para cá, o sincretismo tem entrado muito dentro da igreja, essa mistura, né, tem entrado muito dentro da igreja para nos confundir, né, para tentar nos levar para um caminho que nós achamos que é caminho de luz, mas são caminhos das trevas, né? A palavra do Senhor já nos alerta quanto a isso. Se eu não me engano, em Provérbios fala que há caminhos que para o homem são caminhos corretos, são caminhos bons, são caminhos de luz, mas no fim deles são o quê? Os caminhos da perdição, os caminhos da morte, ok? Então agora nós vamos entrar no capítulo 2, que já fala sobre a natureza dos anjos, fala que é a beleza do mundo espiritual. Ele fala a beleza do mundo espiritual, porque eu já vou adiantar aqui, porque no próximo capítulo ele já fala sobre os anjos caídos, né? Satanás, os seus anjos, que também, né, os demônios que também são anjos, porém caídos. Bom, para a gente dar uma introdução aqui, o significado da palavra anjo, né? Ele chegou à nossa língua pelo latim angelus, uma transliteração do termo grego angelos, que a Septuaginta empregou para traduzir o hebraico malak, mensageiro, anjo, né? Só para a gente recordar aqui, a gente já estudou muito isso na escola bíblica passadas. Septuaginta foi um grupo de pessoas, né, que traduziu a Bíblia para do grego, né, para diversas outras línguas. Uma referência bacana aqui sobre essa questão do significado de anjo, né, mensageiro. Quando o anjo ele apareceu para Maria, ele veio trazer o que para Maria? Uma mensagem. E qual que era essa mensagem? Que Maria carregaria no seu ventre o Salvador do mundo. Talvez essa mensagem foi a mais importante de todas as mensagens em que um ser humano, né, aqui na Terra já escutou, né? Porque se nós pararmos para pensar, Jesus Cristo ele dividiu a humanidade, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo era uma época, depois de Cristo é outra época. Então foi um homem, um ser, né? um filho de Deus. Ele foi o único ser nessa terra a dividir a humanidade em duas, antes de Jesus e depois de Jesus. Por isso que talvez essa mensagem trazida pelo anjo a Maria, né, foi uma das mensagens mais assim, importantes, que talvez, né, que nós precisávamos escutar, né, que é a esperança naquela época quando chegou, é a esperança
era a esperança do mundo e hoje ainda continua sendo, porque Jesus ainda está em busca desses que estão perdidos pelo mundo, a reconhecer o caminho mau que eles estão caminhando e vir para o caminho da luz, que é o caminho de Jesus Cristo. Outra referência, quem criou os anjos? Colossenses capítulo 1, versículo 12. Então vamos lá, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Diz o seguinte, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, ali está falando do Senhor Jesus, que Jesus foi o primogênito, foi a primeira criação de Deus. Essa Bíblia nos deixa claro. E depois disso, tudo que foi criado no céu e tudo que foi criado na terra foi por ele, por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Então, se a palavra de Deus fala que tudo que foi criado no céu e tudo que foi criado na terra, que são as coisas que nós conhecemos, do nosso entendimento, que foram criados, então todas as coisas foram criadas por Deus. Então, consequentemente, quem criou os anjos também foi o Senhor Deus. Os anjos, outra questão bacana, os anjos têm livre-arbítrio? Vamos ler na palavra. Vamos abrir a palavra em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 ao 17. Aqui a palavra do Senhor vai falando a Satanás, fala o seguinte, você vivia no Éden, o jardim de Deus, você vivia no meu monte santo e andava pelo meio das pedras brilhantes, a sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para os outros reis. Presta bem atenção, olha que interessante. A palavra de Deus fala que Satanás, Lúcifer, que a conduta dele era perfeita, que os caminhos em que ele andava era perfeito. Só que chegou um determinado momento, ele começou a fazer o mal. Então isso foi uma opção dele, isso não foi um controle de Deus, isso foi uma opção de Lúcifer. Outra coisa também, Lúcifer ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu. Então não foi Deus que derrubou, Satanás convenceu os anjos, que arrastou os anjos, 1/3 dos anjos, da população dos anjos. Ou seja, então, se nós pudermos partir desse princípio da Bíblia, em que fala que Satanás, até o momento, ele andava em retidão, e depois ele começou a andar buscando os caminhos maus, e que 1/3 dos anjos do céu foi convencido pela sua palavra, foi convencido pelo seu argumento, e ele o trouxe junto para a terra. Então, fica claro aqui, de alcançar o nosso objetivo daqui, de que os anjos, eles têm sim o livre-arbítrio, eles têm a oportunidade de fazer o que eles quiserem, ok? Outra parte interessante, os anjos, eles são seres espirituais que se materializam. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz o seguinte:
a respeito aqui da parte espiritual dos anjos. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, né? Os espíritos que auxiliam, que ajudam, que trabalham, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, não são eles espíritos ministradores, ou seja, os anjos não são espíritos que ajudam, que estão ali para trabalhar, que estão ali para servir? Então, esse é uma referência bíblica que nos dá o entendimento de que os anjos são espíritos, mas também são matérias. Em Gênesis capítulo 19, versículo do 1 ao 8, diz o seguinte: E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu o bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo e todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, para que os conheçamos. Então saiu Ló eles à porta e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conhecem homens, fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente façais a esses homens, somente nada façais a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Presta bem atenção, no começo do capítulo, João fala que ele viu 2 anjos. Depois eles começam a dizer tratar aqueles anjos de homens. Se nós lemos no capítulo, na referência anterior, que os anjos, eles são seres espirituais, aqui fica claro que os anjos também eles se materializam. Tanto é que Deus, a palavra de Deus fala o seguinte: Ele conversou, porfiou com eles, e vieram com ele, entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e eles comeram. Ou seja, eles comeram coisas materiais. Tanto é que a cidade de Sodoma estava tão impura, tão assim, nas trevas, que os homens daquela cidade, que as pessoas que praticavam o homossexualismo, eles quiseram deitar com os anjos, porque a gente viu aqui que os anjos, antes de entrar na casa de Ló, eles rodearam a cidade. Primeiro eles andaram pelas ruas, e quando eles entraram na casa de Ló, todos os bairros, a Bíblia fala que todos os bairros, homens, velhos, meninos, foram até a casa de Ló para poder desejar aqueles homens. Tanto é que Ló fecha a porta, fecha a janela e fala assim: não faça mal a esses homens, eu dou a vocês as minhas filhas virgens, né? As minhas filhas que não conheceram homens ainda, mas eles preferiram os homens, né? Eles preferiram os 2 anjos que estavam ali, e Deus, né, destruiu aquela cidade por causa do pecado. Então qual é a aparência que tem os anjos? Primeiro ponto, que nós já lemos no versículo agora há pouco, os anjos eles têm também a aparência de homens. O segundo ponto, nós vamos ler em Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Então essa foi uma referência que Isaías havia tido com um anjo. Ele tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Olha para você, interessante, outra referência de anjo. Ezequiel 10, do 8 a 14. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo de suas asas. Então olhei, e eis que 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, e outra roda junto a outro querubim, e o aspecto das rodas eram como a cor da pedra de berilo. E quando ao seu aspecto,
As quatro tinham uma mesma semelhança, como se estivessem em uma roda no meio de outra roda. Andando estes, andavam para os quatro lados deles. Não se viraram quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse seguiam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os quatro tinham, estavam cheias de olhos ao redor. E quanto às rodas, ouvindo eu, se lhes gritava: roda! E cada um tinha quatro rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o rosto do segundo rosto de homem, o do terceiro era rosto de leão e do quarto rosto de águia. Meu Deus, que visão assim assombrosa, né? Se nós podemos dizer, que Ezequiel teve em relação a esses anjos. Eram querubins, né? Que tinham rodas. E essas rodas, elas não seguiam, né? Elas não viravam, eles iam em direção conforme o rosto virava, e nas rodas, nos rostos, nas asas, na cabeça, eram cheios de quê? De olhos. Então é uma coisa assim bem assustadora, no qual o Ezequiel havia visto, né? E além disso, tinha o anjo, ele tinha um anjo com cara de querubim, com cara de homem, com cara de leão e com rosto de águia. Então, realmente, essa questão da aparência desse anjo aqui, no qual ele se tornou, foi uma coisa assim bem assustadora aqui na visão de Ezequiel. Agora nós vamos entrar, que ficou um pouco faltando, sobre a hierarquia dos anjos, né? A Bíblia fala de serafins, a Bíblia fala de querubins e a Bíblia fala de arcanjos. Então a gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses. Bom, vamos começar com os serafins. Os serafins, né, que é o termo que significa flamejante, brilhante, refulgente. Os serafins são criaturas, né, são anjos sobrenaturais, associadas à glória de Deus e representam a presença, a grandeza e a majestade divina. Nós lemos aqui um trecho em Isaías capítulo 6, versículo 2, fala o seguinte: no anjo em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor sentado sobre um alto, sobre um trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos e com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Talvez essa intimidade, né, que esses anjos tinham ali em relação ao trono, talvez foi essa referência que o autor aqui do livro usou, que representa, né, a presença, a grandeza e a majestade de Deus. Outra coisa interessante, se eu não me engano, essa talvez é a única parte que fala em relação a serafins, que eles estavam ali junto ao trono do Senhor. Bom, vamos aqui falar um pouco sobre querubins. Querubins simbolizam a transcendência, ou seja, a superioridade de Deus. O trecho que lemos em Ezequiel, capítulo 10, do 8 ao 14, né? Ele viu o que? Um querubim, que nós acabamos de ler em Ezequiel, de uma aparência muito estranha, né? Que nós vimos lá. Talvez essa transcendência, essa coisa inexplicável que Ezequiel relatou nessa visão que ele viu os anjos, que talvez também essa é a referência no qual o autor colocou aqui, que simboliza a superioridade do Senhor, algo assim inimaginável, né? Algo que é difícil de interpretar. Outra coisa também, os querubins, eles eram representados em estátuas, né? Nos templos, tinha muita imagem de querubins, né? Representadas em relação à estátua. Eles também foram representados como criaturas, né? Colocadas sobre a arca da aliança, né? Ou a arca do concerto, que fala até bem claro, né? Que as asas deles cobririam a arca, né? E eles iam se tocar ali em cima. Isso eram 2 querubins que estavam sobre a arca. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os arcanjos. Esse termo significa chefe ou líder dos anjos. Uma referência aqui que nós vamos ler é em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Olha para você ver que interessante. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Olha para você ver, ele faz essa referência com voz de arcanjo, né? Ele faz a referência também que a voz do Senhor será como uma voz de trombeta. Talvez quando ele faz essa referência com voz de arcanjo, aquela voz forte, né? Aquela voz poderosa, com autoridade. A outra referência bacana aqui também é em Judas, versículo 9. Judas é um dos últimos livros também, antes do Apocalipse, e fala o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Normalmente os arcanjos, né, a gente vai ver muito falar em arcanjo Miguel e tal. Os arcanjos, eles são anjos guerreiros, eles estão ali, Deus faz sempre uma referência em relação a ele, em relação às batalhas, né? Igual a gente viu aqui que ele estava disputando, ele estava literalmente guerreando ali, né? Talvez com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Outra referência muito bacana em relação a arcanjo, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Então esse trecho que nós acabamos de ler, ali deixa bem claro, né, que o arcanjo Miguel e os seus anjos estavam literalmente combatendo Satanás, eles estavam brigando, eles estavam se guerreando, e a Bíblia fala que o Satanás e os seus anjos não prevaleceram contra Miguel, o arcanjo Miguel e os seus anjos. Lembrando que Satanás, Lúcifer, era o querubim ungido, era um querubim. Então talvez essa característica, né, que há nos arcanjos e guerreiros, né, ajudou a Miguel a sobressair sobre os anjos de Lúcifer, né, e contra o próprio Lúcifer, ok? Bom, a princípio era isso, né? A gente não queria aprofundar muito, né? Também a gente precisaria de muito mais tempo em relação aos estudos, mas a ideia do estudo é literalmente dar uma base para a gente entender um pouco sobre essa questão da guerra espiritual. Então, na próxima semana ou na próxima oportunidade, nós vamos falar sobre o capítulo 3, que vai falar sobre os demônios, né? A natureza dos demônios. Então, nós falamos hoje um pouquinho sobre os anjos, né? E daqui, na próxima aula, nós vamos falar sobre a natureza dos demônios. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Mesmo que os irmãos não estejam aqui, talvez para tirar algumas dúvidas, para questionar, para perguntar, mas esse foi um meio, ó Pai, que nós encontramos para que a Sua palavra ela não venha parar, para que a Sua obra, Senhor, ela possa continuar, ela possa perpetuar enquanto nós vivemos aqui na terra. E em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo a Ti, porque o Senhor é a nossa esperança. Que essa palavra venha fazer diferença, venha trazer clareza às mentes, venha trazer clareza, Senhor, aos corações, e entender, ó Pai, que o mundo espiritual é muito mais real do que nós imaginamos. Em nome de Jesus, abençoe essas famílias, abençoe esses que estão ouvindo esse estudo, ó Pai, e que a Tua paz, a Tua glória, o Teu amor, a Tua misericórdia andem, ó Pai, sempre com eles, e que nenhum mal venha alcançar essas vidas e os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor.